VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer. Olá, eu sou Maurício Sticer e este é o podcast UOL VTV, agora também em vídeo no YouTube, com as presenças sempre ilustríssimas de Chico Barney, satisfação, Flávio Rico, inenarrável, e Débora Miranda. Indescritível. Hoje com um assunto só, mas um assunto que dá pano pra manga. Nós vamos falar do BBB, o 20, que começa na próxima terça-feira, dia 21, e também da história do programa na Globo e ainda desse gênero reality show que teve e tem enorme impacto na televisão, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Na cultura popular mundial, eu diria. Exatamente, bem resumido. Muito obrigado. Eu acho que para começar, seria bom lembrar que existe enorme expectativa em relação a esse BBB pelo fato dele ser o 20º, não é o 20º ano, né? O programa começou em 2002, no primeiro ano houve 2 edições, um erro que a Globo e várias outras emissoras já cometeram com diferentes programas, né? De se empolgar e fazer logo 2 no mesmo ano, o segundo teve uma queda drástica, né, de audiência, mas enfim, é um número redondo, 20, é uma longevidade que é rara na televisão brasileira, um programa chegar a 20 edições e, enfim, é um fenômeno, né? A própria Globo está anunciando como uma edição histórica, isso ajuda a subir o sarrafo bastante aí. Acho que não só pelo número, mas eles estão tentando aí, estão anunciando várias provas clássicas, muita coisa que já aconteceu de volta. Então, o anúncio está bem marrento aí. Eu desconfio que é um pouco publicidade enganosa. Eu sou pessimista. Eu acho que tem uma ambição sempre, todo ano eu acho que tem, assim, de surpreender, de querer causar uma grande expectativa e no final tem sempre uma novidadezinha ou outra e tal. Enfim, eu estou um pouco desconfiado. Eu acho o seguinte, como todo reality show, ele vai depender muito de quem vai participar. Essencial. Da química do elenco. Né? A química do elenco. Exatamente. Se souber escolher um elenco que dê samba, vai funcionar. Eu sou meio contra esse negócio de formato bem estabelecido, mas me curvo a eles. O BBB deu certo, está na 20ª edição. Exatamente. 20ª, e tem 20 anos que esse formato existe no mundo inteiro, Exato. né? Queria só lembrar que eu tinha registrado, ele estreou o primeiro BBB 16 de setembro de 1999 na Holanda, né? Onde foi criado por uma empresa holandesa, a Endemol, e foi exibido numa TV holandesa. Que lá é só bebê. E pensar que esse programa estava na mão do Silvio Santos e ele tentou dar um golpe e acabou não dando certo, não colou e ele ficou sem. Arrumou uma pendureta, lançou a Casa dos Artistas. A história é legal? Precisa contar? Não, já sabem, né? Eu acho que é legal. É sempre bom lembrar, Foi assim, né? ó. Um dia, numa viagem de férias, Zé Roberto Maluf e Alfonso Aurim. Zé Roberto Maluf, só para contextualizar, hoje é o diretor-geral da TV Cultura, e na né, ocasião, em São Paulo. Vice-presidente do SBT. Eles estavam numa viagem de férias, o Alfonso Aurim era o diretor de engenharia. E na Espanha assistiram à primeira edição do BBB. Abrindo esse parêntese, a Espanha e os Estados Unidos são os países onde o BBB existe há mais tempo e continuam sendo exibidos há mais tempo. Aí no café do dia seguinte, um perguntou pro outro, você viu o que eu vi? Eu vi. Pô, precisávamos levar aquilo, né? E aí o Zé Roberto Maluf conseguiu um encontro com o pessoal da Endemol, não é? Endemol. Na Holanda. E viajou para a Holanda, teve uma reunião com aquele pessoal e eles concordaram que ele trouxesse a cartilha para o Brasil. Essa cartilha ficou 1 ano na mão do Silvio Santos. Você imagina, Flávio, um programa que estava começando, ninguém ainda sabia se ia dar certo, devia ser baratíssimo, né? Baratíssimo, não. Porque é um negócio assim, os caras estão querendo espalhar uma coisa, um negócio assim, acabou de nascer, né? Quer dizer, eles nem sabiam se isso era bom, né? TV alternativa, né? Exatamente. E o cara lá, o João Demol, cobrando o Zé Roberto Maluf, e o Zé Roberto, espera aí que eu já vou. E o Silvio não devolvia. Até que um belo dia ele chegou e falou assim, vai lá e fecha. O Zé Roberto Maluf pegou a malinha dele, o avião, tchum, destino Amsterdã.
a reunião não foi em Amsterdã, mas foi numa cidade próxima. Esperou o João Demol vem vindo na sala de reunião, toca o telefone. Silvio Santos do outro lado da linha. Silvio Santos vem aí. Desiste que eu não vou comprar nada. Não, Silvio, eu já tô com caneta na mão. Desiste, dá uma desculpa. Silvio Santos na esteira, falando Dá no uma telefone. desculpa, vem embora porque eu não vou comprar. Zé Roberto deu uma desculpa qualquer, que eu nem sei qual foi, e veio embora para o Brasil. Só que o Silvio tinha copiado o programa, né? Chamada Bíblia, né? A Que Bíblia do eles programa. chamam desses programas. E aí veio a Casa dos Artistas, que todo mundo conhece, e o que deu, todo mundo também já sabe. Uma briga com a Globo que foi parar na justiça. Que tinha né? um formato inovador do Silvio Santos, que era em vez da votação popular, ele ligava para 20 pessoas ligavam para ele decidir os rumos do Não, programa. e foi uma coisa tão maluca, porque eu trabalhava no SBT na ocasião, e ele anunciou o programa no fim de um Teleton. Assistam amanhã o SBT, que nós teremos uma grande novidade às 9 horas da noite, né? E o Silvio fez tudo numa casa ao lado da casa dele, no Morumbi. Eu posso contar? Eu até queria contar sobre isso, porque eu era repórter na época e eu passei uma semana de plantão na frente dessa casa. Exato. Não, e Acampado. aquela casa tem história, porque aquela casa foi colocada à venda. Aí o Silvio Santos, um dia saindo para trabalhar, o guarda de segurança, o segurança dele veio e falou: "O senhor viu, seu Silvio, a casa aí do lado? Tá à venda, já tem um provável comprador." O Silvio falou: Quem é? Otávio Mesquita. Ele falou: então pega o telefone da imobiliária que eu preciso ligar lá, e comprou a casa. Você já imaginou ter o Otávio Mesquita como vizinho? Aí também, né? E foi nessa casa que ele silenciosamente, com o Alfonso Aurim, que eu falei no começo, lá que estava na O Espanha. Otávio Mesquita já tinha fama de chato há 20 anos atrás, né? Você já imagina. Porque ele também. Todo respeito, hein, Otávio? Não, a gente te adora adora. você. É a fama só, é a fama. Não, o pessoal te persegue, entendeu? Mas também ele tinha que comprar a casa bem do lado do Silvio. A intenção é meia, né? Devemos ao Otávio Mesquita a Casa dos Artistas, então. Aí o Silvio montou tudo lá e veio a estreia da Casa dos Artistas no dia seguinte. As outras foram feitas no próprio SBT, onde ele mandou fazer uma casa do lado da externa, ali do lado de Por fora. que você ficou Que lá uma existe semana? até hoje. Então, porque começou primeiro essa história de Big Brother e tal, e o Brasil ainda não tinha nenhuma experiência nisso. A Globo lançou um quadro do Faustão, eles criaram uma casa, que era como se fosse uma casa de vidro no Parque Vila Lobos, e fizeram uma experiência bem breve de confinamento, acho que eram 4 dias, uma semana, não me lembro exatamente. E aí, antes deles colocarem as pessoas lá dentro, eles levaram a imprensa e meio explicaram como era, e todo mundo... aquele estranhamento, a gente não tinha essa noção. Hoje pra gente parece muito comum, né? Confinamento, aprende as pessoas lá dentro de casa. Ninguém sabia, mas tem papel higiênico, mas tem comida, mas tem onde dorme, o que faz, não pode falar com ninguém, enfim. Eu lembro que surgiram várias questões a esse respeito, porque a gente não entendia exatamente qual era o conceito de manter pessoas confinadas dentro de uma casa. E isso foi um quadro do Faustão em 2000. Pelo que eu pesquisei, acho que chamava Sufoco. Eu não me lembrava disso, acho que era isso. Mesmo. Foi a primeira experiência, assim. E aí, saiu que a Globo ia lançar o Big Brother, tá? O formato holandês já estava sendo comentado. E aí, um dia do além, apareceu Casa dos Artistas. E foi um negócio, assim, tinha aquele elenco, como você já falou, né? O elenco que Pitoresco aquele. Não, era uma mistura Fascinante. Aí foi um auê, assim, no domingo à noite, e no dia seguinte a gente tava no jornal, a equipe inteira atrás, onde que faz. A Fabiola Hypert, que trabalhava comigo, tinha uma fonte que falou pra ela: não, parece que é na casa do lado do Silvio, da onde o Silvio mora. A gente desacreditou, mas tá bom, vamos ver. Alugamos um helicóptero e sobrevoamos a casa. Quando a gente sobrevoou a casa, eles acharam que era alguma coisa do SBT e tal. Todo mundo na piscina, acenando e tal. Tem todas as fotos. Essa foto é clássica. Não, da galera acenando, assim. E aí era isso. Pagou a viagem do helicóptero, né? O gasto com o helicóptero, né? Pô, Investimento. e aí era isso. Ninguém sabia mais como eles vivem, o que eles comem. Então era isso. A gente fazia plantão o tempo inteiro lá na frente da casa. Silvio saía de manhã para trabalhar.
bom dia, bom dia. Silvio voltava de tarde pra casa dele, bom dia, bom dia. Uma coisa... E a gente 24 horas lá na frente. E eram uns relatos assim, tipo, sei lá, chegou um motoboy, chegou uma pizza. Era o tempo tipo, todo, né? era bizarro e todo mundo desacreditando. Mas como assim, vizinho à casa do Silvio? Não, e os vizinhos da rua também adorando aquilo, né? Tem uma coisa Né? interessante dessa apropriação que o Silvio fez, que aparece claramente quando tem a ação judicial da Globo, né, É. contra o Que SBT. tirou do ar o programa alguns Tirou e dias. voltou, mas É. foi um processo longo, demorou muitos anos, e até que a Globo ganhou na última instância, que era o argumento do Silvio, que ele não estava copiando uma coisa que existia. Ele estava querendo dizer o seguinte: que ideia é essa que eu não posso botar um monte de gente dentro de uma casa fechada e filmar? Isso não tem. Ele tentou argumentar que isso era uma ideia universal, que qualquer pessoa poderia ter, né? Apenas ninguém tinha tido. Enfim, eu acho que foi isso que levou, de certa forma, ele a achar que poderia E ele ignorar tinha- e ele não tinha- pagar os direitos. E ele tinha um certo hábito de viajar para os Estados Unidos sempre e assistir algumas coisas lá e trazer Zapear, para cá, né? Desse e, mesmo jeito, E não né? dava bode. O fato- Aliás, sobre o destino da casa, seria conveniente informar que após a Casa dos Artistas, a casa precisou ser reformada, porque, né? E aí o Silvio chamou um arquiteto que eu encontrei lá no SBT, um cara que sempre fazia serviço para ele, foi o decorador da Casa dos Artistas, e ele apresentou o projeto para o Silvio e eu encontrei com esse cara logo após essa reunião, num almoço ali, né? Eu falei, pô, você está chateado? O que aconteceu? Ele falou, tive uma reunião com o Silvio tão desagradável. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, aconteceu que eu apresentei o orçamento, ele me fez abaixar. Mesmo assim, ele chegou e falou assim, você tá louco? Eu tô duro, eu não consigo fazer isso. Ele estava duro, entendeu? O Silvio, coitado. Depois né? ele entrou de sócio no cara, o que tinha de compra. E hoje essa casa serve de escritório para Iris Abravanel e seu grupo de autores para escrever novelas do as SBT. novelas. A magia Bom, continua acontecendo. Exato. Só lembrando que esse programa que o Silvio disse que qualquer um podia fazer igual, que não precisava pagar direito, ele foi já produzido em 60 países diferentes. E em 2019 foi produzido para mostrar a permanência. Não, porque só tem no Brasil. Em 18 mercados de televisão diferentes fizeram bebê, né, em 2019. E uma coisa que aconteceu bastante, a Inglaterra, não sei se foi a primeira, mas onde fez muito sucesso, que é a versão do bebê com celebridade, que nunca foi experimentada no Brasil e que também deu uma sobrevida ao formato em muitos lugares. Na Inglaterra e nos Estados Unidos eles fazem bastante. Mas tem bebê nos Estados Unidos com celebridade também? Tem? Tem. Pensei que era... E você sabe- E tem um negócio que aqui há alguns anos começou, mas lá fora já é muito forte há algum tempo, que é essa cultura de pessoas que vivem de reality show em reality show. Né? O campeão da dança das sim. estrelas, que A vai Fazenda pro... faz um pouco isso. Isso, né? acho que a Record criou muito esse mercado de celebridades de reality show. Participantes de Né? reality show, né? E o BBB, eu acho, a história dele, o porquê dele dar certo, é que em televisão, qualquer história que você conte, ela sempre vai dar certo. Pode ser em novela, como todo mundo adora novela, porque ela conta uma história. No jornalismo, você contando uma história, você vai ter mais audiência. Isso é provado nos telejornais. E no BBB, nesse reality de confinamento, os participantes viram personagens, aquele cara que todo dia passa a frequentar a casa do Total. Mas você telespectador. acha que, eu acho que essa questão, por que esse programa existe há 20 anos, você acha que é só porque ele foi o primeiro? Ou tem alguma coisa nesse período? Já tentaram outros tipos de reality Mas de é aquele confinamento, né? negócio de 3 meses, um cara convivendo com ele, com o telespectador convivendo com a vida deles, com a história deles. Eu acho que é o formato mais básico. Ele tem menos, ele precisa de menos contexto para tu entender. Não, São 20 caras dentro de uma casa interagindo. Ponto. E além da simples história de de entender. cada um, E a partir daí todos tiveram que criar um monte de outras coisas para diferenciar. Agora, além disso, você tem que cuidar da cabra. Além disso, você tem que ir com a sua esposa. não, e além disso tem competição, tem distribuição de prêmio, quer dizer, tem aquelas coisas que vão chamando a atenção. Exatamente. Mas eu acho que tem um público rotativo, assim, né? Assim, tem pessoas que começaram muito fanáticas e depois desistiram. Tem pessoas que não acompanharam e depois começaram. Tem pessoas que se dispersaram ali no meio e voltaram. Eu acho que
Já teve um período também de todo mundo dar uma enjoada ali no meio em algum momento e depois voltar. Eu acho que depende um pouco também dos participantes ali. Se você tem uma identificação ou não, você fica. A entrada das redes sociais, né? Que é um Mudou ponto de... Foi. Acho que o BBB 10 é um turning point na história do BBB, Demais. né? Demais. Acho que é o momento que se saltou É um de marco comunidade divisório. do Orkut para um negócio assim comunicante, Acho que foi né? o primeiro fandom, fã-clube ativo, né? O Dourado, que foi o campeão. A máfia Canarinho, o dedo cai, mas o Dourado não sai, era o bordão deles. É um negócio que ali mudou. Desenvolvimento de programa de computador para votar, Ali né? mudou totalmente. Não falava, acho que ainda robô naquela época, né? Acho que não. Mas, enfim, é um negócio. E falando, isso tem muito a ver com o que você está dizendo. Acho que ele marca um rejuvenescimento do público, Também. né? Exatamente. E acho que o próprio E uma nova forma de perfil- discutir também o próprio programa. perfil eu acho. dos participantes mudou muito também. A gente vê que as duas campeãs, sei lá, a Emily, a Monique, a Gleice, todas elas têm idades muito próximas, assim. Elas são muito parecidas. Pós-adolescentes ali, né? Elas são muito parecidas com o público que eu acho que vota hoje. E Que é a tinha garotada mesmo que fica o dia inteiro na internet conversando sobre isso, xingando os inimigos ali delas no programa. Mas não tinha até uma determinada até uma determinada edição que só homem ganhava, depois as mulheres começaram a ganhar. Sim, é tem isso total também, isso. né? Acho que a primeira vencedora foi a Maria Melilo. Exato. Não, Maria tem veio a- mais Não, pra não, cá. foi a tem Cida antes, Mas, olha, Mas foi uma das primeiras. eu queria propor um assunto, mas que é fundamental também. Eu acho que é uma marca do BBB brasileiro, que é o apresentador. Mas acho que antes de entrar, vamos fazer aqui uma pausa, que os nossos anunciantes clamam por aparecer aqui. Esse é um programa também com seus patrocinadores. Gancho, né? é o gancho. E Nossos comerciais, por favor. uma pausa aqui, por favor. O UOL VTV volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Carnaval, o maior festival pré-carnaval do Brasil. Vai ser no dia 8 de fevereiro, no Jockey Clube de São Paulo. A 7ª edição do evento traz o melhor do funk, axé, sertanejo e eletrônico. Com shows da Isa, Cláudia Leite, Simone Simaria, Vintage Culture, Luísa Sonza, MC Zack, Banda Eva e participação especial do El Chan. Ingressos em uol.com.br/carnawalsp ou Ticket 360. Bom, eu acho que tem uma questão fundamental, então, para retomar, que é a figura, eu diria, do Bial, né, na história do BBB. Né? Eu acho que ele deu uma cara para esse tipo de programa. Assim, eu já vi, eu nunca acompanhei diariamente em outros países, mas já vi muitas edições. Primeiro, tem lugares que nem tem essa presença tão marcante, né? E quando tem apresentadores, não tem esse perfil, o perfil que o Bial imprimiu ao programa, né? É um negócio muito forte, né? Porque a gente, até em outros reality shows, a gente está acostumado a ver o cara que lê o texto. Né? É o cara que precisa explicar a regra, é o cara que precisa contextualizar o que vai aparecer na próxima cena. E o Bial, ele foi muito diferente. Porque ele imprimiu um ritmo dele, uma visão dele. A gente conseguia ver o ano que ele estava gostando e a temporada que ele não estava gostando. Os personagens que ele mais se identificava. Então, acho que o Bial foi muito diferente nesse sentido e transformou o BBB. Acho que ele foi fundamental. E porque ele foi uma novidade. O Bial era um jornalista. Exatamente. Até então, correspondente internacional, etc. e tal. A passagem dele para o entretenimento se deu no BBB. E eu acho que ele apanhou muito ao fazer essa transição, não só por ir para o entretenimento, como por ir para o BBB, que era considerado, né, um lixo, né, um negócio... Era a época da sociedade contra a baixaria na TV. Exatamente. Ratinho, João Kleber e BBB. Era tudo o mesmo balaio para galera. E ele se esforçou muito, eu acho, em provar que o programa tinha algum valor, tinha... Ele defendia muito, assim. É. Eu entrevistei ele algumas vezes e ele defendia muito o programa. Ele assistia... assim, 24 horas, Exato. o tempo todo. Assim, teve aquele começo com a Marisa Hort, né? A primeira eliminada do BBB. A primeira eliminada foi a Marisa Hort, que naquela época tinha muito aquele... Eu acho que era uma coisa muito difícil para o apresentador, que era você conseguir
não passar nenhuma informação externa para dentro, você ter esse filtro, né? Que de começo era um controle muito grande que ele tinha que ter com ele mesmo, assim. Perfeito. E a Marisa Hort cometeu alguns erros até com relação a isso, enfim, não deu certo. E ele ficou com aquela batata quente nas mãos sozinho. Então, eu acho que foi uma coisa que ele foi desenvolvendo, primeiro esse protocolo ali de como seguir as regras do jogo e depois uma linguagem muito dele, assim, os textos que ele escrevia, as pensatas que ele fazia, as reflexões, que também viraram uma coisa que as pessoas esperavam. ele Por mais colocou que a às marca vezes pessoal. ridicularizassem, assim, tinha muita piada a respeito disso, né? Mas ele trazia muita emoção. Ele bancou, né, o Foi, negócio. bancou até o exato. fim. Eu acho que foi muito E ele isso. colocava a moral do BBB, né? Tipo, eu lembro no Dourado contra o cara que era o inimigo dele, o Jimmy que não lembro. Mas ele fez curvar para o outro, mostrar o respeito. Não, ele fazia uma reflexão grande a respeito Era interessante. do comportamento que as pessoas tinham ali dentro e eu acho que tem um pouco da ética ali do confinamento Da e do ética. lidar um com o outro, Exato, assim. exato. Mas como eu também acho que foi muito feliz a saída do Bial e a entrada do Thiago Leifert, que também era jornalista, também é um cara super preparado, um cara que fala vários idiomas, É uma visão totalmente diferente de mundo até. Exatamente. Acho que é muito e é um interessante. cara que eu sei, quando ele faz o Big Brother, ele passa 24 horas ligado no Big E com a Brother. dura missão realmente de substituir o Bial, né? Bial, que que se não foi uma tornou- tarefa, foi uma batata né, quente. O Bial aqui. foram 16, né? Ou 17? Acho que o último foi o 16 dele. O 17... o Leifert já fez 3, né? Já, 17, 18, esse é o 19. quarto. Então, foram 16 edições com o E Bial, botou né? a assinatura dele. Quer Exato, dizer, ele não é. fez igual o Bial. Ele não quis simplesmente... Exatamente. Sabe, eu acho que é uma qualidade que Deu tem que uma ser cara. Ele foi destacada. o primeiro ano ele foi muito bem, eu acho, né? Acho que Foi um ele- ano muito difícil, com o doutor Marcos Harper Exatamente. e Emily. Acho que ele mandou bem. O segundo ele foi mais relaxado, né? Se divertiu, foi um dos melhores BBBs, né? Que teve. Mas esse, eu acho na 19ª edição, eu acho que ele não estava bem, assim. Não foi Mas- um... E acho que o programa não colaborou. Eu acho que foi aí tudo depende- muito ruim. Sabe, o BBB depende de participante. Também, Os caras não exatamente. respondem. Até para quem está conduzindo o programa deve ser uma tarefa bem complicada. Total. E acho que é interessante a forma como ele se coloca quase como um igual, às vezes, assim. Acho que talvez por ser mais novo, por ser mais da internet. O Bial tinha aquela coisa de doutrina, o cara que coloca O moral. oráculo ali, né? E ele não, ele é o cara que tem as Mas mesmas dúvidas, tá? Exato. Ele Inserido. veio do esporte, eu acho, com esse... Muito. Eu acho que já tinha uma expectativa disso também, dele se Mas no- identificar no com o pessoal esporte mais é jovem, bom você povo de redes falar sociais e tudo que ele isso. já foi uma figura renovadora. Sim. Quando ele foi pro esporte, ele Total. mudou a cara do esporte do Globo Esporte. Entendeu? E a mesma coisa que ele fez no BBB. E eu acho que ele tá bem pra caramba. Vem cá, vamos ouvir o que os internautas mandaram as perguntas no Instagram UOL TV Famosos sobre o programa? Vamos lá. Primeira pergunta. Bom, tá escrito Francisca Alves Santos. Não sei se é um Francisco Alves emendado. Desculpa se eu errei. Será que vai ser aquela repetição de participantes não fazer nada e ganhar o prêmio? A pergunta edição. faz menção a um clássico do BBB, que é a planta, né? Que é um tipo, não sei quem cunhou esse termo, que é maravilhoso, né? Muito bom. Que é a definição da pessoa que faz parte da decoração da casa, que espertamente evita se comprometer, E vai evita levando. brigar, vai levando e já ganhou. Tem casos de plantas vence campeãs. César Lima, talvez a César mais... Lima, Fael, os fãs vão xingar, mas Fael. Esse não- último aí, que era o de barba, como é que ele chama? De barba. Chegou à Não final. lembro. Não lembro. sou ruim de 19. nome. Aliás, o nome que faltou, a hora que você está tentando lembrar, é do de César. O né? inimigo do Dourado. Dourado, Eu também sou péssimo de nome. Mas, então, respondendo, sempre tem gente que vai nessa história. Por mais que isso irrite, né, a edição do programa, o apresentador, tudo, eles briguem, porque o cara vai lá na entrevista, promete, não, eu vou criar barraco, eu namoro, eu faço e aconteça. Aí chega no programa, cara... As duas, Finge de morto. Exatamente. principalmente as duas últimas edições, elas foram muito mornas. Daí uma foi mais divertida, outra foi mais pesada, porque a galera entendeu que o prêmio não é 1,5 milhão de reais, é ter seguidor no Instagram. No final das contas, o cara vai lá, tem uma vitrine
no horário nobre da Globo todo santo dia. Então a galera tem se exposto menos e acho que esse é um grande risco. Acho que, de novo, a gente tem um monte de gente lá só para passear, só para aparecer. Para promover é grande. a imagem, né? Então eu tô muito curioso para ver se Boninho, de volta ao dia a dia do programa, pensou em mecânicas aí para tirar essa galera. Tirar da zona de conforto, Exato. para usar esse termo. Exatamente. Eu queria chamar atenção para uma coisa. O que vocês acham que mais... com que cabeça as pessoas entram hoje? Porque já teve todas as fases, né? São pessoas que, obviamente, acompanharam todas essas edições, estão aí há 18 anos acompanhando o Big Brother. Elas sabem, mais ou menos, o que acontece dentro da casa, o que tende a acontecer ali. Que estratégias vocês acham que as pessoas... Porque, de repente, isso é uma estratégia, né? Vou ficar aqui na miúda um pouco para não me queimar logo de cara, conhecer as pessoas, enfim. O que tudo isso de edições pode atrapalhar e ajudar o comportamento das pessoas dentro da casa? O que vocês acham? São os bebebólogos, né? Eu Todo acho que mundo por hoje mais é que ele se bebebólogo, né? prepare, É um problema a personalidade de cada um acaba prevalecendo. Uma hora a espontaneidade aparece. Não, o tem como. desafio, eu acho sim. justamente, que eu acho que o Boninho entende ter, é quebrar a espinha dessas pessoas, né? Exato. Que entram preparados, com um roteiro preparado para como agir. É dar uma invertida nessa galera. Acho que é um Puxar desafio. o tapete dessas pessoas. Esse né? é o maior desafio do É, programa. o maior eu Uma, acho. uma hipótese sobre como se Exatamente. comportar lá dentro para ganhar ou para se dar bem, acho que todo mundo já entra a tempo imaginando. Acho Agora- que o BBB tem demorado para mostrar mecânicas bacanas de como quebrar isso. Acho Agora a que gente é o tem desafio. que reconhecer que é um programa que dá certo, todo ano, né? É totalmente vendido, ele já coloca a Globo Dá dinheiro. navegando no Mar Azul logo no começo do ano, Verdade. entendeu? E um programa que acho que a Globo tão cedo não vai abrir mão. Tomara. Vamos lá, próxima pergunta. Qual é o segredo para ser uma Grazi pós-BBB? Mari Rodrigues. O Chico é especialista nesse assunto. Vai, Chico, dá todas as dicas. Olha, eu acho que tem a nova Grazi, por exemplo, é o Kaysar. Tem um fator aí, carisma, beleza, várias coisas, mas tem também um lance de ser meio adotado pela emissora. Acho que a pessoa pode dar certo em outras plataformas. A gente vê a Sabrina que, foi pro Pânico, virou apresentadora da Record, construiu uma carreira totalmente paralela a isso. A gente tem ex-BBBs como, sei lá, a Ju Góes, do BBB 8, que é uma das maiores influenciadoras do Brasil. Ninguém nem lembra que ela era BBB. Fala de, sei lá, maquiagem, zen, um monte de coisa. Mas para virar uma Grazi Massafera, acho que depende de carisma, de insistência e de ter alguém lá dentro que gosta muito de você e que pode, de alguma forma, ajudar a se virar nesse contexto. Eu acho que tem também a forma como você aproveita a sua fama logo que você sai, né? Também. Um direcionamento de carreira eu acho que é bastante importante nesse momento, assim, quando você sai de lá, porque quando você sai é o auge, teoricamente, da sua popularidade ali, pelo menos até agora. Até então. Isso é uma coisa Então- imprevisível também, né? Acho que tem uma coisa, tem um fator humano, né? Que Total. é... Quantas pessoas no Instagram apertaram o seguir lá também. Hoje em E dia. essa coisa da empatia, da simpatia, são coisas complicado, muito subjetivas, né, cara? O que é simpático para mim não é simpático para você. Difícil de prever mesmo, né? Bom, falando em Grazi, queria lembrar aqui que próximo dia 16, o UOL está lançando um documentário Lado B do BBB, com histórias de pessoas que tiveram problemas após participar do programa. Vai estar disponível em TV Famosos e também no Move.doc, que é a produtora de vídeos do UOL. O Maurício foi idealizador do projeto e fez as entrevistas. Maurício, conta pra gente um pouco do que... Lado B do BBB, pensei um pouco isso. O que acontece com aquelas pessoas que a gente não viu mais depois que acabou o programa? Ou com pessoas que não tiveram seu sonho realizado completamente? Então foi isso, a gente chamou, a produção do UOL chamou um monte de gente para dar depoimento, para contar um pouco a experiência pós-BBB, os altos e baixos, não são só os baixos, né? Tem, né, coisas legais que aconteceram. E é interessante de ver, assim, alguns tiveram problemas sérios, né? Diferentes tipos de problemas de saúde, o problema judicial, o problema de trabalho, profissionais.
E é uma variedade, é um retrato um pouquinho esse pós-BBB. A gente está chamando o lado B do BBB, quer dizer, o lado não da glória, mas não é um negócio assim para baixo, é um lado assim mostrando que, olha, não é tão simples assim essa exposição, ela não é tão fácil quanto você imagina. Eu acho que ficou interessante, eu espero que vocês assistam e comentem, gostem e falem o que vocês Eu ainda viram. não vi, mas minha filha, número 3, adorou. Dia 16 de janeiro. Quinta-feira começa a circular Muito bom, muito bom. o doc. E uma coisa também importante, eu acho, para falar desse BBB, não sei se você tem alguma informação, mas eu acho que explica um pouquinho essa disposição que o Boninho está mostrando nesse momento, que é a questão da audiência, né? Porque a questão da audiência também está ligada ao negócio, né? Quer dizer, Exatamente. os caras vendem um programa, eles vendem muito hoje em dia o engajamento nas redes sociais, né? Eles comprovam isso. O BBB passado teve mais de 1 bilhão de votos. Né? Isso é um negócio, é mais que o dobro do que na história, nunca aconteceu e tal. E deve ser 1.300.000.000 pessoas mas Que tudo bem. produziram esse número, né? Mas tem muito engajamento em Twitter, redes sociais, que é importante para as marcas também, mas tem o dado ponto de partida básico, que é a audiência, o Ibope, né? E o BBB 19 teve uma queda muito acentuada em relação ao 18. Né, o BBB 18 teve uma média de audiência de 26 pontos, que deu uma levantada. O programa tinha chegado a 26, eu acho que foi no BBB 11, se não me engano. Aí veio caindo, 25, 24, 23. Voltou a subir depois de muito tempo. Chegou no 18, voltou para o 26. E no 19 caiu para perto de 20 Quase pontos. 7 pontos. Uma coisa assim muito drástica, que foi uma edição realmente rejeitada. Tanto até observei isso, quando a Globo foi vender esse BBB 20, ele não fala de números de audiência no plano comercial, não menciona isso. E em toda a comunicação do BBB 20, não aparece BBB 19. Não, exatamente, interessante Eu isso, assisti né? aquele programa da Ana Clara no Globoplay, que se chama Big Data. 10 episódios, né? São uma 10 memória. episódios. Eu acho que eu vi alguém do BBB 19, acho que 2 vezes. Interessante isso. Né? É impressionante como eles esconderam, assim, não querem Mas foi lembrar. uma edição fraca em termos de Foi terrível. participantes. Então, agora, eu acho que queria só lembrar isso, porque é um super desafio, né? Exato. Você agora a volta por cima. volta por cima. Tá com uma novela antes que não tá assim explodindo, tá bem, né, de audiência, na faixa dos 30 pontos, né? Mas até o fim do ano aí, em Mas é dezembro, curioso, né? não tava entre os... Tava no terceiro programa mais visto do dia da Isso. Globo. Mas É um problema. Mas mesmo assim, a gente está falando de uma audiência que para qualquer outra emissora espetacular. seria Lógico, espetacular. pelo amor de Deus. E o BBB é tão sucesso, você é obrigado a admitir o sucesso dele, que antes dele estrear, nós já estamos falando dele aqui. Claro. Entendeu? Lógico. E nós não sabemos quem vai participar ainda, entendeu? É verdade. O Boninho bota pilha, ele fala que vai acontecer tal coisa, e a gente nem tem certeza se vai acontecer mesmo, entendeu? Porque parece que ele brinca com Ele esse é negócio. estrategista. E isso é maravilhoso E também ele, no Big sabe, Brother, essa né? participação dele é salutar pra caramba, entendeu? Pro programa. Então, ele acaba chamando atenção pro programa. Tanto que se você for na rua, você pergunta quem é o diretor de algum programa. Ninguém sabe o nome de ninguém, mas todo mundo conhece Boninho, Boninho, né? Claro, claro. Tem uma grande atração hoje no nosso podcast que o Chico Barney se preparou, estudou, se dedicou para trazer para você que está aqui nos ouvindo e vendo a sua lista dos top 5 melhores participantes de todos os tempos do BBB. Que é, como sempre, uma lista indiscutível. Indiscutível, Ou derradeira, né? Ou concorda ou não entendeu. Resultado de quase uma Decisiva. semana de estudos Não, de ininterruptos. 18 anos. 18 anos, 18 né? anos. De dedicação. Fiz Tá. um simpósio lá em casa. Vamos lá, entra a vinheta, o som da... Não, é rapidinho. O Fai dos Tambores, vai. Número 5. Número 5. Número 5. Acho que foi a última grande personagem revelada pelo BBB, Ana Paula Renault. Infelizmente, foi expulsa após se envolver numa desinteligência com o Renan. Provocada por excesso de bebida, Exato. Uma desinteligência. Mas, enfim, que acho é um que dos ela... truques, inclusive, do BBB, né? Encher a cara dos Genial, participantes. genial. Boa escolha, Ana Paula. O quarto, cara, acho que é o grande herói romântico do BBB. Alemão. Diego Gasque. Acho que é um
campeão de novela das 7. Mas herói romântico já foi demais. Né? Bom, Mas tá bom, vamos lá. Há controvérsias sobre o Por que herói não? romântico. Faz Ele- o ele tipo era- do Chico. Tudo bem, vamos lá. ele era um cara envolvente, 2 namoradas. É, exato, muito romântico. Enfim. Terceiro lugar, A Volta por Cima. Dourado. Dourado. Dourado foi campeão do BBB 10 É. aos 39 anos, Depois de ter participado depois de ter do fracassado 6, né? no 4. 4, né? Deu a volta por cima numa edição que foi muito divertida, com várias novidades, ex-participantes, aquele poder supremo que foi muito bacana. Segundo lugar, na minha opinião, a grande vencedora, a mais divertida, a grande personagem, Maria Melilo. Miami. Não conheço ninguém mais divertida que ela que tenha participado. Tava revendo toda a treta dela com Mau Mau, com Wesley. Vale a pena rever no Big Data, que é muito boa. E agora, O atenção, grande, senhores. na minha sempre humilde opinião, Sempre porém humilde. indiscutível, Eliezer Ambrosio, na minha opinião, é o BBB Famoso definitivo. Não, que isso. Aliás, participou de 2 BBBs. 2 BBBs, É. Power Couple, Grande- e se der tudo certo, a Fazenda esse ano. Porque o cara, ele é o perfeito resumo do que é um BBB. Na minha opinião, se fossem 16 caras que nem ele, ia ser muito divertido. Olha, está aberto aqui a discussões, aceitamos críticas, sugestões. Não está. E Chico volta atrás depois, eu tô percebendo isso. Depois ele volta, não, gente, eu falei que Jamais falei isso. né, Aliás, Vocês não me entenderam, vocês não lembrando entenderam. mal que interpretado. na próxima terça-feira, dia da estreia do BBB, o Chico também vai prever com acerto, como sempre, quem vai ser o ganhador do programa, né? Muito obrigado. Estamos na É isso aí. expectativa. E vocês sabem que eu nunca errei. Todo mundo no Twitter atento. O pessoal que não me conhece aí do podcast, eu nunca errei um Nunca campeão. errou mesmo. Bom. Nem na Fazenda. Acho que está chegando aquele momento aguardado pelos nossos ouvintes e agora espectadores. Hoje com uma novidade muito especial. Aclamada pelo público, Débora participará Exato. da nossa sessão. Ah, sim, lógico. Aclamada demais. Depois de muitos pedidos, né? Exatamente. Vamos ouvir a opinião dos nossos aqui podcasters sobre os melhores e piores da semana. Começar como sempre, então, ou vamos mudar a ordem agora e dar o privilégio? Eu acho que a gente devia mudar, né? Não, vamos. Eu acho que Eu não aguento mais ouvir o som da minha voz. é Vamos ouvir a verdade. Débora. Vamos começar, então, justamente com a nossa estreante em Pitacos de Melhores e Piores. Vamos começar com Melhores da Semana. Cadê o som? Melhores da Semana por Débora Miranda. Bom, eu, sem muita dúvida, já rapidamente escolhi a Jéssica Senra e o discurso que ela fez a respeito, na afiliada da Bahia, da Globo, a respeito do interesse da contratação do goleiro Bruno, Pelo Fluminense de Feira de Santana. Ela fez um discurso maravilhoso, importante, bem argumentado, enfim, que viralizou nas redes e eu acho que, para mim, não teve nada melhor e mais relevante nessa semana na TV do que isso. Excelente. Inclusive, show devia de ter bola. entrado em rede nacional em algum lugar aí, Excelente. porque ela foi muito... Eu acho que ela teve argumento, ela foi muito... Ela construiu muito bem ali. Ficou claro. Não foi um ataque, não foi gratuito, assim, ela explicou o ponto de vista dela e por que era importante. Obviamente que... Para quem não viu, ela dizendo por que o Fluminense Feira de Santana não deveria contratar o goleiro Bruno. E dizendo que E devido à repercussão do comentário dela, 2 dias depois o clube desistiu da Exato. contratação. Aliás, já é a segunda, né? Ele é repetente, porque no Caldense também não deu certo. É. Então desiste, Bruno, vai. Não, e ela dizendo que era importante, sim, ele trabalhar, mas não num Exatamente. posto em Sem que ele dúvida, seria sem ídolo dúvida. como um posto de jogador de futebol, né? Chico Eu acho Barney. que é isso. Seu destaque positivo da semana. Meu desca- Já Ops. quero avisar aqui que talvez cause polêmica. Claro que Vocês- vai causar. Vocês costumam tentar desautorizar a minha opinião, mas vamos lá. Lá vem. Antônio Negrini Benício. Certo. O Tufinho Negrini, filho de Tufão Stark, na novela Amor de Mãe. O menino É a primeira novela. é né? a primeira novela, acho que é a primeira vez que ele entra em contato com esse universo das artes cênicas. A mãe e o pai, Alessandra Negrini e Murilo Benício, eles são famosos por um jeito de atuar que, cara, são extremamente carismáticos, têm os seus jeitões aí sempre diferentes, e ele vai pelo mesmo caminho.
Tem muita gente falando que ele não é um bom ator, mas acho que ele está construindo aquele personagem, que é um personagem diferente, o filho do milionário que quer ser radical, com um olhar, ele tá excelente. Acho que o Tufinho é um grande destaque Eu e só pode acho que vir a ser o herói. dificuldade ele ser filho do pai da vida real. Eu acho que devia ser... De outro núcleo. Acho que isso é foi uma de dificuldade. propósito isso, Mas acho que é uma dificuldade adicional você contracenar com seu pai, eu acho. Eu né? tenho achado as cenas dos dois muito divertidas, cara. Porque eles são parecidos mesmo, eles falam de um jeito diferente, sabe? Eles são Murilo esquisitos Fara parecidos. mesmo, né? Flávio Rico, seu destaque Eu positivo. ia até pedir licença para não votar, porque eu não achei nada tão interessante essa semana, mas Isso eu vou acompanhar o é uma voto da... declaração de voto isso. Não, né? eu não achei mesmo, mas a Débora me convenceu a dar o voto para Jéssica Senra. Boa. O meu é um voto também, você pode chamar um voto malandro, que não é sobre nada específico. Truqueiro. Truqueiro talvez seja Sempre um pouco... com a malandragem dele, né? Que Esse eu queria Maurício. votar no elenco de Éramos Seis. Que eu acho que é um elenco muito bom. Eu nem sou assim fã entusiasmado da novela, mas eu acho assim cada atuação ali é muito caprichada, bem dirigida. Eu anotei alguns nomes que eu queria mencionar, mas eu já de cara quero dizer que eu estendo a grande maioria do elenco esse meu verdade. elogio. Cássio Gabos Mendes e Glória Pires estão fazendo uma dupla incrível. Mas são dois craques, né? Dois craques, alto nível ali os dois. A Maria Eduarda de Carvalho e o Eduardo Sterblis também é uma dupla, cara, cômica, sensacional. Os dois atores estão dando show na novela. Simone Spoladori e Ricardo Pereira também. A trama eu nem gosto muito, mas a atuação dos dois é incrível. A Clotilde, esqueci o nome dele. Aí tem, Denise Weinberg e a Camila Amado como as duas cotinhas ali que Mas cuidam eu da não família. entendi o malandro até agora. Malandro o quê? O porquê o voto é malandro? Não, porque assim, não é uma coisa que aconteceu essa semana. É uma coisa, tá. né, que vem ocorrendo. Na falta de já. assunto melhor, Não, e vamos é falar de Éramos interessante isso Seis. aí, porque se você for verificar, e quem viu as quatro, né? Versões. Pô, a Glória não tem nada a ver com a Com as Lola outras, da exatamente. Nissete, e a E assim Glória por não tem diante. nada a É ver diferente, com a Lola da Irene. E, enfim, e também os jovens, eu não vou citar porque tem um monte de ator jovem nessa novela, mas vários estão, de um modo geral, alto nível de atuação na novela. Acho um elenco que foi muito bem escolhido e está sendo muito bem dirigido. Fica aqui o meu registro. E agora, vamos ao momento mais aguardado, claro, que são os piores da semana. Débora, pior da semana. Gente, eu queria... Não é tão culpa... Enfim... Mas eu fiz... Você não quer votar também? Não, eu quero votar, sim. Eu fiz um experimento domingo. Segui os passos de Chico, passei o dia inteiro assistindo TV. Mas na nada verdade- melhor no Parabéns, domingo. Na parabéns. verdade, eu passei um tempo trabalhando também, mas ali tava com a TV ligada. Assistir TV é trabalho, peraí. Exato. Mas além Já disso, dizia Silvio outro Santos, trabalho. Gente, como domingo é um dia de chorar. É. É um horror. É. É um horror. E não pelos motivos que o Rodrigo Faro gostaria. Não. Sério, começou The Voice Kids. Aí eu não consegui. Na hora que a criança perdia, eu chorava. Na hora que a criança ganhava, eu chorava. Eu chorei em todos os momentos. Depois teve a Isa no Faustão. Foi bom. Morri de chorar de novo. Depois começou Fantástico. Você chorou também? Meu, os koalinhas lá morrendo na Austrália. Eu morri de chorar de... Gente, Fora é um dia horrível de ver TV, as depressão coisas, as máxima. reprises para chorar, né? É. Da Record e no SBT domingo, Exato. né? Sempre tem. Tem todas para chorar também. Tanto se chorar porque é a reprise, quanto pelo conteúdo. domingo já Paquita é um- precisando de dentadura no Geraldo Luiz. E domingo já é um dia, pô... Já é difícil, Fica né? meu apelo aí, gente. Vamos uma Tipo, programação não tá um fácil pouco pra mais ninguém pra assistir cima, televisão. assim, Mas falta um sai de baixo, né? alguma coisa mais assim, porque, sei lá, fiquei deprê. Chico Barney, seu destaque negativo. No domingo, a Globo começou a exibir as chamadas de carnaval, Certo. que não é mais Globeleza, é Globarasmo, que é uma mistura de Globo com marasmo. Caso alguém não- Globarasmo? É o nome que eu estou dando agora. Ah, tá. Ele que batizou. Certo. Cara, acho que é o 3º ou 4º ano, eles abandonaram aquela estética Hans Donner da Globeleza seminua, beleza. Só que eles estão há 4 anos fazendo a mesma vinheta de cunho Beleza que nem folclórico. concurso de Miss, né? Um negócio ultra velho, né? Sim. Ultrapassado. Não, deixou de existir É. a figura. A moça que acho que ganhou o concurso, ou
tá lá ainda nas chamadas, mas agora é um negócio mais folclórico. Só que eles estão há 4 anos meio que fazendo a mesma coisa. Não tem nenhuma... O que eu sinto é que a Globo tem cada vez menos carinho pelo material de carnaval que eles fazem. Assim, Eu acho que é o problema com esse conceito de globeleza. Não, mas... Então, deixou de ser isso faz uns 4 anos. Esse novo, acho que ainda não acharam, ficam repetindo. Aquelas vinhetas da galera também tocando os samba enredos. É um negócio que é sempre igual, ninguém se interessa. Então, acho que a Globo, que estava tão bem em vinhetas criativas, bacanas, acho que deu uma queda nesses últimos tempos. E acho que o Carnaval é um bom exemplo disso. Tropeço. Flávio Rico, seu destaque negativo. Meu destaque negativo é saber por que Anitta na novela Amor de Mãe. Por que Luísa Sonza na novela Mãe de Mãe? A novela precisa disso? Só para dar mídia, para chamar atenção, não há necessidade, a história é boa, o elenco é ótimo. Para que Anitta? Para mim é ponto negativo, joga contra. Eu acho que a novela precisa dessa mídia. Também acho. E agora, séries fazem isso também, essas séries de longa duração. É a mas- participação especial, cria um buzz, um bochicho, a pessoa entra, sai, e a gente vai ficar falando Vai mudar deles. a história da novela. Não, não vai brasileira. mudar a história da novela. Aliás, ela tem uma roupa nova, talvez ela vá com aquela roupa nova, né? Que aparece só o bumbum, uma meia do bumbum, né, para baixo. Meu destaque negativo é o seguinte: estou revoltado que o quadro Isso é muito a Minha Vida acabou a primeira temporada dele no Se Joga. Era a melhor coisa do Se Joga e teve que ser interrompido porque o Paulo Vieira agora vai apresentar o Fora de Hora. Ele deu uma declaração espetacular explicando o que aconteceu. Ele ontem, segunda-feira no Se Joga, ele falou assim: eu vim para a Globo ser o Thiago Leifert preto. Só saio daqui quando eu cumprir o meu objetivo. Ou seja, apresentar 4 programas no ano, participar de 4 programas no ano. Ele conseguiu 3 até agora, né? Ele foi Zorra, o Se Joga e agora vai pro Fora de Hora. Agora, eu acho que ele tem que superar o Leifert, ele tem que ser simultaneamente, não só fazer 4 programas, tem que ficar ao mesmo tempo. Acho muita folga do cara, fica aqui o meu protesto, parar para fazer outro programa. Tinha que continuar fazendo Isso é muito a minha vida. Agora no Se Joga vai ser só spoiler de novela, porque não tem mais o que mostrar. Então fica aqui o protesto. Paulo Vieira, não tem essa folga de parar, tem que continuar. Aí. Ele já disse que vai ter uma segunda temporada, mas... Em junho. Pois é, a gente não vai ficar esperando Aí isso. não dá. Bom, A gente tá bravo hoje. tem um momento... fiquei muito bravo. Tem tempo para efeméride? É super Essa é uma rápido. Pergunta Aproveitando... supérflua. Isso aqui agora é um carimbo aqui no roteiro do nosso programa. Graças a Deus. Efeméride de Chico Barney. As coisas estão melhorando. Seguinte. Já que o tema foi BBB, eu fui mexer aqui nos meus arquivos de... Seus compêndios. Nos meus compêndios, na Barça que eu montei de BBB. O BBB 20 vai ser a sexta edição em que nenhum participante posará pelado. Desde 2014, graças à crise da publicação de revistas, a Playboy acabou, a Sexy não tem muito dinheiro. Desde 2014, nenhum integrante posa nu. Era uma tradição, as pessoas normalmente falavam, acho que até numa edição retrasada, alguém falou, quero sair daqui, posar pelada e posar no paparazzo. Quem foi a última a posar pelada? Foi Clara Aguiar, do BBB 14. Antes dela, ela posou na Sexy. Antes dela, tivemos a Vanessa, campeã, que posou para Playboy, e a Amanda Gontijo, que posou para Playboy. E foram as 2 primeiras que venderam menos de 100 mil cópias de suas edições. Dada aí, então, a explicação de por que acabou. Importantíssimo E Chico sabia tudo isso de cabeça, quero dizer. Não, eu quero dizer que ele tem essas revistas, né? Lógico. Eu recebia das editoras. Ele vai nas sessões de autógrafo, agora tá chateado que não tem mais. Eu recebi essas revistas da editora, infelizmente esse mundo não existe mais. E eu acho que com isso a gente está chegando ao fim do podcast UOL VTV. Não tinha como terminar, né? Não tinha. Depois disso... Queria agradecer... Assim como a Playboy chegamos ao fim. Queria agradecer muito aqui quem nos ouviu, quem nos assistiu. Compartilhem, comentem, critiquem. E é isso, até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.
O AlvTV tem apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês.